Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Tonico, vereador Marquinhos, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio, vereador Rodrigo, vereador Lucas, vereador Márcio e vereadora Flora. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora professora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 101. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não apartes de mim o teu rosto, em qualquer dia em que me achar atribulado, inclina para mim o teu ouvido. Em qualquer dia que te invocar, ouve-me prontamente. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil.
Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, 23 e 25, no Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 19ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, e a segunda secretaria, o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Rodrigo Carlos da Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Marco Antônio Santos da Conceição, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Márcia Varenga de Oliveira. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da quinta sessão extraordinária, ofício à Câmara 018/2023, e-mail da Enel, ofício GABSEC 9293, decisão de justiça eleitoral, ofício PRS-SSE 17520, 17261 e 17467 de 2023. Projeto de lei 052 a 064 a 066 de 2023. Projetos de resolução 010 a 012 de 2023. Matéria votada no expediente. Requerimento 049, 051 a 054. Indicações 550, 597, 606, 629, 631 a 644. Moções de aplauso. Vereadores que discursaram no expediente. Vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Vereador Márcio de Oliveira Alvarenga. Vereador Lucas de Oliveira Cordeiro. Vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Matéria votada na ordem do dia. Projeto de lei 052 e 054, de 2022. O vereador Marco Antônio Santos da Conceição discursou no expediente final. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar aí, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lá vem a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretário. Eu tenho uma observação à ata. Não é tão importante, mas eu não li o versículo da Bíblia. Eu li um trecho da homilia do Papa Francisco na Jornada da Juventude. Não entrou, professora? Não. Entrou como se eu tivesse lido um versículo da Bíblia. Não é essencial, mas é assim. A ata, eu sempre acho que tem que ser um retrato do que aconteceu de fato, né? E assim, não é a primeira vez Tem que dar uma olhada no regimento. É porque às vezes é um copia. Eu acho que tem que ser o versículo da Bíblia, professora. Tem que ser. Tem que dar uma olhada, tá bom? Tudo A gente bem. olha com carinho. Tá bom, obrigada. A ata está em discussão. A ata está em votação.
Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Memorando 034/2023, justificativa de ausência do vereador Alan Souza Ribeiro. Projeto de Lei 069 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro do Barra do Corumbê, no Morro do Ditão, no município de Paraty, encaminhada à Comissão de Justiça. Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2023, de autoria da mesa diretora, regulamenta a ajuda financeira para a capacitação de servidores da Câmara Municipal de Paraty, encaminhada às Comissões de Justiça, Saúde e Orçamento. Requerimento. Requerimento 055 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, solicitando informações da Secretaria Municipal de Educação referente ao último processo seletivo feito pela pasta. 055. Requerimento 055, de autoria do vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento de autoria do autor, requerimento de autoria do vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, aprovado por unanimidade. Desculpa, 5 votos favoráveis e 2 votos contra. Vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama votou contra e Flora Maria Salles de França Pinto também votou contra ao requerimento. Requerimento 056 de 2023. Assunto: solicitação de informações referente à falta de cardiologista no Hospital Hugo Miranda, junto à Secretaria de Saúde.
A mesa diretora, em virtude de denúncias trazidas a esta Casa Legislativa sobre possível falta de médico cardiologista, requer ao presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ao ouvido plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10, em conformidade aos artigos 11 e 14 da Lei Orgânica de Paraty, baseado nas leis 8.159, de 8 de 1 de 91, e a Lei 11.111, de 5 de 5 de 2005, da Política Nacional de Arquivos, e o artigo 5º da Constituição Federal, em especial a Lei Federal número 12.527 de 2011, Lei Geral da Informação, para que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Paraty, o excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal e a secretária da Saúde, Carla Lacerda, para que apresente e nos informe o que segue, conforme noticiado, a mesa diretora requer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa a relação de todos os médicos cardiologistas pertencentes ao quadro de funcionários, seja ele concursado ou contratado, informando ainda a escala de trabalho de cada um deles. Requer ainda que nos informe a relação de todos os médicos independentes da sua qualificação funcional, por eles exercida, que possuem contrato com a empresa Viva Rio, empresa esta que presta serviço junto ao Hospital Hugo Miranda. Considerando a importância da transparência e da legalidade, bem como compete a esta Casa Legislativa a função de fiscalização, conforme as denúncias recebidas por esta Casa de Leis, sejam as devidas informações acima respondidas em caráter de urgência, face à gravidade das denúncias trazidas e dos fatos recentemente ocorridos. Mesa diretora. Requerimento 056, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento 056, aprovado por 4 votos favoráveis e 3 contras. Votos contras: Flora Maria Salles França Pinto, Lucas de Oliveira Cordeiro, Márcio de Alvarenga. Só. Então foram 4 favoráveis e 3 contra. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 667, solicitando inclusão da Jussara na merenda escolar no município. Inclusão da Jussara. Está meio incompleto isso aqui, né? Indicação 668, solicitando que seja disponibilizado mais dias para o agendamento de consultas médicas nos postos de saúde.
Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 669. Solicitando construção de uma sede própria para o Lar do Idoso, São Vicente de Paula. Indicação 670. Solicitando reforma de ônibus no bairro da Vila Oratória, em Laranjeiras. Indicação 671. Solicitando ampliação do posto de saúde no bairro Parque da Mangueira. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação 645. Solicitando manutenção e iluminação pública no bairro do Barro Alto. Indicação 646. Solicitando construção de uma área de lazer no condomínio Mexerica. Quadra D, Portão de Ferro 3. Indicação 647. Solicitando revitalização do Centro de Reabilitação. Indicação 648. De autoria do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Solicitando pintura do ponto de ônibus do bairro do Sertão do Taquari. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação 649. Solicitando manilhamento na Rua da Paz, no bairro do Condado. Indicação 650. Solicitando desobstrução do manilhamento de águas pluviais na Rua Tarumães, do bairro Portal das Artes, atrás da Pousada Eclipse. Indicação 651. Solicitando o recapeamento da ciclovia Avenida José do Patrocínio, da Guarda até a Praça da Paz. Indicação 652. Indicação solicitando sinalização de redutores de velocidade no Sertão do Taquari. Indicação 653. Solicitando poda da árvore da Alameda dos Arcos, no bairro de São Gonçalo. Indicação do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação 654. Solicitando concretagem no Morro Valdomiro Martins, no bairro da Várzea do Corumbê. Indicação 655. Solicitando contratação de bucomaxilo para o Hospital Hugo Miranda, no bairro do Pontal. Indicação 656. Solicitando construção do ponto do 11 na Rua Regente Feijó, próximo ao CIMEI. Professor Fabiano, no bairro do Jabaquara. Indicação 657. Solicitando reforma do DEC na Rua Manuel Valfrido, no bairro da Chácara. Indicação 658. Solicitando colocação de refletores na Academia do Ar Livre, ao lado do Bar do Gelson, no bairro do Campim. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação 662. Solicitando reforma do calçamento Pé de Moleque em toda a extensão da Rua José Milton de Oliveira, no Centro Histórico de Paraty. Indicação 663. Solicitando que interceda junto com a empresa de transporte público, o Colitu, para que passe a aceitar o cartão de débito e crédito Pix QR Code nos pagamentos de passagem. Indicação 664. Solicitando manutenção da quadra de poliesportiva do bairro do Pantanal. Indicação 665. Solicitando pintura dos quebra-molas do bairro do Corisco e Corisquim. Indicações do vereador Tunico Gama e Paulo Sérgio. Indicação 672. Solicitando o desassoreamento do rio Perequiaçu. Indicações do vereador Lulu. Indicação 674. Solicitando instalação de uma lixeira na Avenida Joaquim Ribeiro Gama, no bairro do Canto Azul. Indicação 675. Solicitando reforma total da ponte do Poço da Laje, no Coriscão. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicação 676. Solicitando repintura da faixa de pedestre em frente à creche Alzira de Lima Coupé, na Rua Ressurreição 144, no bairro da Ilha das Cobras. Indicação 682. Solicitando a manutenção do flutuante do bairro Barra do Corumbê. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 677. Solicita a restauração do chafariz ao lado da prefeitura no bairro do Pontal, reiterando a indicação 064/2022. Indicação 678. Solicitando iluminação das praças do bairro do Caborê, reiterando a indicação 345/2023. Indicação 679. Solicitando instalação de lombada na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro do Jabaquara. Indicação 680. Solicitando que seja incluída na LOA verba para manutenção e reparo de monumentos históricos de pequeno porte de Paraty. Indicação 681. Solicitando que a empresa Viva Rio instale um quadro no Hospital Hugo Miranda com as informações sobre os quais médicos estão de plantão, informando horários e especialidades. Indicações em bloco de todos os vereadores está em votação. Questão de ordem. Queria dizer aqui que o vereador Alan não se encontra. Ele pode botar a indicação dele?
Ah, foi retirado? Ah, tá bom. Obrigado. Indicações em bloco de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. Vereador Lucas, pode ficar à vontade para entregar sua moção, meu amigo. Então, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a mesa, os demais vereadores. Acho que é uma alegria de hoje estar aqui entregando uma moção de aplausos. Se eu não me engano, a primeira moção dessa nova casa. Então, é ainda uma honra maior poder ser essa primeira moção aqui a ser entregue. Quero convidar aqui à frente nosso amigo Jorge Alves da Silva Ferreira. Jorge Ferreira. Há um tempo... Pode vir, Jorge. Ah, vou aqui à frente, então, outro microfone. Então, como falei, primeira moção aqui, Jorge, então você fica aí marcado. Essa moção, entregue ao Jorge, todas as pessoas que a gente falou sobre essa possibilidade elogiaram bastante, falando que você é um merecedor por tudo que você vem fazendo. O Jorge está recebendo essa moção em reconhecimento por seu trabalho como difusor de conhecimento e riquezas da Mata Atlântica, desenvolvendo um importante papel como precursor da agrofloresta em nosso município, atuando na preservação do meio ambiente. Filho de nordestinos, criado aos pés da Serra da Bocaina, em Paraty, Jorge tem a mata como refúgio, escola e santuário desde pequeno. Seu espírito observador e sua curiosidade o levaram a se aprofundar na biodiversidade da Mata Atlântica, se especializando principalmente em plantas e cogumelos com potencial gastronômico e medicinal, atuando como agricultor, coletor, pesquisador e disseminador de conhecimentos. Nosso mandato manifesta grande admiração pelo trabalho realizado por Jorge e ressalta a importância do papel exercido como agrofloresteiro para a manutenção e principalmente a preservação do meio ambiente, defendendo a ideia de que é necessário conhecer para preservar. Então, Jorge, uma alegria muito grande, te conhecendo aí como, além disso tudo que foi trazido aqui como um ser humano excepcional, essa tranquilidade aí para passar o conhecimento para as pessoas que se aproximam de você, onde a gente se encontra. E a gente sabe que você é uma referência aqui na nossa cidade, quase um embaixador de Paraty por onde passa aí, e a gente vem acompanhando. Então, é uma alegria muito grande que entrego isso em suas mãos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Lucas. É um prazer, né? Na verdade, quero super agradecer todo o apoio que sempre recebi da cidade onde eu estou, onde eu fui criado, da minha família, de toda essa história que a gente realmente temos aqui para ser contada e que a gente se fortaleça. Ó, quem está aqui. Para mim é uma honra, na verdade, porque eu vejo que a gente realmente habita um lugar tão rico, tão farto, tão abundante, e só com essa força, né, podemos manter isso de pé e a conhecendo para preservar, com certeza. E muito obrigado, viu? Tamo junto. Quer chamar a família para foto aqui também? Se a família quiser vir aqui para tirar a foto, acho que...
Moção de pesar do vereador Lucas Cordeiro. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constada nos anais desta Casa Legislativa a moção de pesar à família de Bruno da Silva Fernandes, em razão do seu falecimento ocorrido na data de 10 de agosto do corrente ano. Bruno da Silva Fernandes, conhecido carinhosamente como Bruninho, sempre será lembrado por sua dedicação com a família e amigos e sua alegria que o contagiava por onde passava. Bruno era um rapaz trabalhador que amava jogar basquete. Pai de 2 filhos, por onde andava, carregava sempre um sorriso no rosto, cumprimentando gentilmente a todos, de forma serena pela rua a quem o conheciam. Bruno tinha a alegria de viver a vida, ver felizes seus filhos e quem estivesse ao seu redor. Por isso é merecedor de todas as homenagens possíveis. Seja dado conhecimento à presente moção à família do ilustríssimo Bruno da Silva Fernandes. Moção de pesar de autoria do vereador Lucas Cordeiros está em votação. Moção de pesar de autoria do vereador Lucas Cordeiros, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra ao vereador inscrito. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, Alex, representante executivo, funcionários desta casa, população de Paraty. A gente fala a respeito do requerimento, que a gente fala aqui, solicito mais informações da Secretaria Municipal de Educação. A gente sabe que o Portal da Transparência tem um monte de informação, mas o Portal da Transparência não tem peso político. Peso político nós temos em algumas decisões. E eu tenho sido questionado por alguns professores com relação ao processo seletivo. Segundo alguns professores têm falado, algumas pessoas terminaram o contrato dia 2 e prestaram o processo seletivo de novo. Se isso está ocorrendo, está errado. Porque tem que se aguardar 6 meses para poder ser contratado de novo. Então, a gente está perguntando se é verdade. Eu não acredito que seja verdade, porque o jurídico da prefeitura não daria um mole desse. Mas cabe a gente perguntar. Com relação também, que foi discutido semana passada, aos contêineres. Qual o valor de aluguel? Onde que tem esses contêineres? Onde eles estão? Quais são as escolas? É saber. Porque lá no Portal Transparência tem o valor total, mas não diz onde está cada um, se a quantidade que está lá está sendo utilizada, de que forma está sendo utilizada. É uma pergunta de vereador normal, não tem nada de mais nisso. E eu tenho certeza que a secretária vai responder. E com relação à locação de prédios também, porque houve essa discussão do prédio passado aqui, lá da Escola do Condado, então a gente está perguntando quais são os prédios que estão alugados, qual o valor desses prédios. Tá, gente? Só para esclarecer, porque eu não quis falar pelo requerimento. A gente está pedindo, novamente, aquela história dos calceteiros, o centro histórico, algumas ruas precisam ser arrumadas, né? Então a gente fez a indicação. Copiando aqui minha amiga vereadora Luciana Valverde de Angra dos Reis, a gente coloca aqui a indicação para que os ônibus possam cobrar em débito
em cartão de crédito, em Pix ou QR Code, porque lá em Angra a senhora Bonfim até aceitou e vai começar esse processo, porque você tem que ter trocado, não tem troco, uma confusão danada, hoje quase ninguém usa mais dinheiro. Então a gente fez essa indicação aí para o Poder Executivo. Pedindo manutenção da quadra poliesportiva do Pantanal, a gente tem pedido isso recorrentemente, desde o mandato passado, problemas no telhado, com pintura, com uma série de coisas, então a gente tem pedido uma atenção lá. E pintura dos quebra-molas do bairro Curisquinho. Foi pintado até a chegada na vila, mas da vila para lá não pintou. Precisa, porque já tivemos até um óbito lá por acidentes devido ao quebra-mola não estar pintado. Então a gente está solicitando ao Poder Executivo que faça isso, por gentileza. Ressaltar aqui, eu estive com o doutor Alexandre, né, comentando da preocupação que a gente está tendo com relação aos óbitos no hospital municipal. A gente está aqui, a Cida, até presta aqui minhas condolências à família do Mariozan, da Cida, que é minha chefe de gabinete, que veio a óbito essa semana. A gente tem muitos questionamentos com relação a isso nas redes sociais. Conversei com o doutor Alexandre, a mesa diretora também entrou com requerimento aí, a gente acabou assinando junto. Essas informações, tem cardiologista, não tem, o que está faltando, o que está acontecendo? Né, a gente sabe que é difícil, a gente tentou até particular, a Cida ficou ligando na terça-feira o dia inteiro praticamente para tentar um cardiologista para o cunhado, não conseguiu e o pior aconteceu. Então a gente está fazendo esse requerimento solicitando informações da Viva Rio, principalmente, porque é a mantenedora do hospital, né? O que está acontecendo? A gente aprovou uma lei aqui, prefeito, né, que a prefeitura já está entrando com recurso, está ajudando. Por que está demorando tanto? O que está acontecendo? Tem algo que a Câmara possa fazer a mais? Eu acho que é uma coisa que a gente pode estar discutindo e ver de que forma a gente pode ajudar. Falar do evento evangélico, Marcha para Jesus, né, oficina de 10, muito bom, o vereador Lucas esteve lá presente, né, e é muito importante esses eventos, porque realça a fé, a esperança, motiva, principalmente a nossa juventude, e é muito importante a gente falar de Cristo, a gente sempre lembrar de Cristo em todos os momentos. Então, eu fico feliz, quero parabenizar aqui toda a Associação de Pastores Evangélicos, a Prefeitura Municipal de Paraty, por apoio a um evento tão importante e de tão grande magnitude. A gente teve a reunião com a CCR aqui, né? Eu acho que uns 10 dias, vereadores, mais ou menos. A conversa foi muito proveitosa, como foi falado aqui na sessão anterior. A gente pôde descobrir uma série de situações, como eu tinha falado da questão das árvores lá, mas também dos abrigos de passageiros, que eles vão mexer nas entradas das comunidades, eles vão fazer uma série de alterações. O vereador Tunico ressaltou a questão lá do São Roque, a gente falou sobre a várzea do Curumbê também, né, vereador Marquinhos? Então, assim, uma série de situações que a gente tem elencado. Eu hoje já entrei em contato lá, eles passaram o contato de um outro rapaz, que é o que trabalha aqui no trecho, e aí eu vou estar passando para Vossa Excelência depois, para a gente poder estar discutindo essas questões, principalmente da Água Boa. Água Boa, a vida inteira, o ônibus da Colitu, quando levava os moradores daqui do núcleo sede para o bairro, parava próximo à curva. Agora, não quer parar mais, diz que não pode. Aí está entrando, pegando aquela reta que sobe para a Praia Grande e deixando os moradores a 200, 300 metros do local que eles moram. E aí tem que descer com bolsas, com compra, com crianças, sabe, idosos. Então tem alguma coisa que não está certo. Precisa se ver. Se não pode ali dentro da curva, que eu acho que realmente é perigoso, então um pouquinho antes, né? Agora, passar aí lá em cima, lá quase na Praia Grande, e deixar os moradores ali também não dá. Então tem que ter um meio termo. Se tiver que ser feita alguma alteração na estrada, que faça. Agora, o que não pode é o usuário, mais uma vez, sendo prejudicado. É com chuva, com frio, é à noite, sem iluminação, então não dá para a gente deixar desse jeito. Então, eu fiz contato lá com eles. Outra coisa que eu queria relatar, a gente fala que é chovendo molhado, né? É a Enel. Um fim de semana complicadíssimo. Nós tivemos uma semana com 3 rajadas aí, 3 dias de vento, né? De muito vento. E isso dá uma série de problemas por causa da falta de manutenção da própria Enel. Então, são galhos que a gente já sabe, falta de energia em comunidades, Canto Verde, 3 dias sem energia, Pedras Azuis também. Aqui no condomínio, aqui, Morada das Promessas, condomínio da Caixa também, quase 30 horas sem energia em um ponto. Então, aí você liga, tem que vir um caminhão de Angra. Você faz a ocorrência, vem um furgão. Aí o furgão para, fala assim, isso aqui não é comigo não, isso aqui só com caminhão. Aí você tem que ligar de novo para vir o caminhão. O caminhão está lá em Angra. Será que a Enel não tem condições de manter um caminhão e uma equipe aqui?
Toda vez essa mesma história, tem que vir um caminhão de Angra para poder vir aqui subir num poste. Nem na época da Sérgio, senhores, era assim. Nem na época da falecida Sérgio, vamos dizer assim. Então não dá para a gente aceitar mais isso. Isso é um descaso muito grande. Sabe? Isso envergonha a gente. Porque a primeira coisa é marcar o vereador, e tem que marcar mesmo. A gente olha no Facebook, a gente tem que responder, vou responder o quê? Sabe? A gente vai cobrar, a gente vai pedir. Bem complicado. A Enel tem alguns postes aí, tem um no Canto Verde, um no São Roque, dentro do terreno da pessoa, dentro do quintal da pessoa, e a Enel não tira, presidente. Como é que você pode ter um poste de iluminação pública dentro do terreno de alguém? Então não dá. Permite a parte, vereador. A gente Claro. está com o mesmo problema na Graúna. Tá derrubando o muro da casa da mulher, porque o poste é de madeira e está podre. E está empurrando o muro, está abrindo, é arriscado ainda acontecer um acidente ali, é uma coisa muito mais grave. Situação da Chácara da Saudade, vereadores, peço a Vossa Excelência, dentro da possibilidade, que passem pela Chácara da Saudade e dão uma olhadinha nos postes de madeira que tem naquele bairro ali. Perigosíssimo. Sabe, em frente ao Objetivo, mais à frente, próximo ali à oficina do Zé Espanhol, aqui nessa rua aqui, onde mora o Tininho, aqui que vai para a quadra. Então, assim, está preocupante, cara. E a gente fala, a gente manda requerimento, manda ofício, e nada acontece. O da minha rua caiu. Se o meu carro tivesse estacionado no lugar que eu sempre estacionava, teria caído em cima do meu carro. Ele atravessou a rua e caiu. E tem um poste perto dele, igualzinho, nas mesmas condições. Eu já solicitei como cidadã, e também não vieram. A Sérgio, pelo menos, era estatal, né? E a gente Agora conhecia nós todo estamos na mundo mão mesmo. dos capitalistas. E a Sérgio trabalhavam lá os moradores de Paraty. A preocupação, o poste cair num carro, é um dano muito grande. A coisa cair em cima de uma pessoa. Como tem acontecido na CCR, né, vereador Márcio? Aí na estrada cair árvore sobre motociclistas, perdão, e sobre ônibus. Então é isso, é a preocupação que a gente tem, a gente vai continuar reclamando, questionando e cobrando dessa empresa de energia mais atenção para com a nossa comunidade, com a nossa cidade de Paraty. São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Assim como foi citado pelo vereador Rodrigo Penha, esse final de semana Paraty recebeu mais um evento, e Paraty está sempre, se a gente for falar sobre todos os eventos que a gente recebe, a gente vira aqui à frente, a gente sempre tem que estar ressaltando algum. Mas eu quero parabenizar todas as pessoas que estiveram à frente da organização da Oficina de Ideias e da Marcha para Jesus, aqui representados pelo nosso amigo Alex. Sem sombra de dúvida, na história da Oficina de Ideias e da Marcha para Jesus, não tenho dúvidas que a organização deste ano foi a maior que já aconteceu no município. Isso mostra a preocupação e empenho do governo em dar voz, escuta ao povo evangélico de Paraty, não só evangélico, mas das religiões que assim se organizam e buscam o apoio da prefeitura. Isso a gente tem falado com bastante constância. É muito importante que as comunidades religiosas estejam reunidas, organizadas, para que tenha esse apoio do poder público também na realização dos seus eventos, das suas ações. E, assim como o vereador Rodrigo mencionou, acho que sempre que a mensagem principal for uma mensagem de amor, de esperança, de respeito ao próximo, o poder público deve estar junto, colaborando, apoiando, para que mais exemplos como esses sigam em frente. Então, parabenizar mais uma vez Alex, todas as pessoas que estiveram envolvidas, as igrejas que se engajaram nesse movimento, os pastores, as pastoras. A gente esteve presente ali em alguns dos momentos e foi uma festa muito bonita, e eu tenho certeza, assim como falei lá, a partir deste ano a gente tende aí a só crescer e ter movimentos e oficinas de ideias ainda maior. Estamos acompanhando, e aquilo que essa casa puder colaborar, estaremos juntos. A gente fez algumas indicações, também é bom citar aqui. Na última semana, estivemos na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, eu, o vereador Márcio, vereadora professora Flora, vereador Tunico, conversando com a secretária Carla Lacerda, onde a gente pôde tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos. O tema principal da reunião foi a questão das UBSs, né, que são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. Principalmente, a nossa fala foi relacionada ao posto do Pantanal e ao CIS
aqui no centro da cidade. E a gente falou da nossa preocupação com o OBS ali do Pantanal, que acaba atendendo uma área muito grande. Se a gente for analisar estrategicamente por áreas, a gente entende que no Pantanal já não tem mais dado conta de atender tantas comunidades. Se você citar somente Pantanal e Condado, eu acho que já ultrapassa aquilo que pode ser feito em um posto de saúde. E ali ainda nós temos a Ponte Branca, temos o Penha, temos Cachoeirinha, Mato Dentro, Canto Verde, Canto Azul, Princesa Isabel. Se a gente for citar aqui, são diversos bairros. Então, o nosso apelo ali na reunião com a secretária Carla foi muito no intuito de que a gente já esteja vendo com celeridade a questão de um posto de saúde, uma unidade básica de saúde na comunidade do Condado, que é extremamente urgente. No período que estive num projeto social ali no Condado chamado Chega Junto, a gente abriu um espaço para que fosse criado um subposto que funcionou ali por um período e, inclusive, falamos sobre essa sugestão a ela, que ficou de levar a sua equipe e analisar. O Dr. Ricardo também esteve presente, a Vilma, e há uma intenção agora com a retomada do programa Mais Médicos, que mesmo que não hajam os 2 postos de saúde ali, mas que pelo menos seja encaminhado mais um médico até o posto do Pantanal para poder dar conta de toda a demanda ali da região. E foi falado aqui também do CIS, enfim, foi uma reunião muito proveitosa. A questão até do requerimento, que votei contrário agora há pouco, a gente conversou muito com ela sobre a questão dos cardiologistas, e o que foi explicado por ela e pelo Dr. Ricardo é que hoje, na terça e na quarta, já existe um cardiologista que atende no hospital, que faz esse atendimento com encaminhamento, quando ele está ali, e o doutor Ricardo, que estava presente na reunião com a gente, informou que ele que faz esse acompanhamento e dá o suporte para fazer o encaminhamento para o cardiologista. Então, nas terças e nas quartas, o cardiologista está ali no hospital. A gente tem buscado fazer reuniões com secretários periodicamente para tirar algumas das dúvidas. Até na última semana, com relação às escolas ali do Condado, Ponte Branca e Pantanal, nós falamos. E agradeço a secretária Carla por se disponibilizar a conversar com a gente e outros que estão também atendendo esses pedidos. Dizer que a gente vai continuar com essas ações. Uma outra fala também, a gente recentemente conversou com o secretário de Defesa Civil, o Magalhães, sobre algumas parcerias, algumas ideias relacionadas ao cuidado, ao trato da população, à preservação e ao preparo, na verdade, da população com relação às catástrofes, os desastres, como aconteceram nos últimos anos, e do desempenho que é necessário ter entre o poder público, tanto executivo quanto legislativo, e população nessa preservação. Então, nessa busca até de parcerias, de apoios, essa semana eles estarão fazendo algumas ações e apresentamos alguns projetos de leis para a Defesa Civil, que serão encaminhados, segundo o Poder Executivo, ainda essa semana aqui para essa casa, para que a gente possa debater, para que a gente possa estudar e analisar esses projetos. Também fui informado que o projeto de lei do ano passado, em que a gente fez uma audiência pública nessa casa, relacionado ao Plano Municipal de Saneamento Básico, já está na casa também. Acho muito importante que a gente, de alguma forma, comece esses debates, porque é um projeto muito grande e que foi debatido exaustivamente ano passado, outros períodos também, como eu falei, no período que estava como presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje presidida pelo amigo Rodrigo aqui, a gente organizou uma audiência pública onde foi debatido e o combinado era que o Poder Executivo encaminharia aqui para essa casa para que a gente debatesse e assim aprovasse, ou fizesse emendas, assim por diante. Então, quando eu entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente, ele me informou que já foi enviado aqui para casa. Eu acho que seria importante a gente fazer esse debate, até porque o tempo passa muito rápido, estamos entrando em setembro, é algo urgente nesse debate do saneamento básico. Não só o debate tem acontecido, isso é muito importante, diferente de muitas cidades que muitas das vezes acabam aprovando esses projetos sem um diálogo com a população. Então, como o diálogo já foi feito através de audiência, a gente já conversou, eu peço ao presidente, à mesa diretora, que paute o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui na casa para que a gente dê continuidade e, enfim, se houverem mudanças ou coisas do tipo, que a gente possa votar, aprovar ou votar contra, mas que é muito importante que a gente dê continuidade a esse processo, que tem sido muito importante para o debate. E até na vinda recente do vice-governador Tiago Pampolha aqui em Paraty, foi entregue uma cópia ao vice-governador e foi falado que a gente se esforçaria para que esse assunto fosse levado adiante.
São essas minhas palavras. Obrigado, presidente Marquinhos. Só pegar aqui um gancho na palavra do vereador Lucas. Tive mais um amigo que veio a óbito e foi pedido a ele que encaminhasse a ele, né, quando ele esteve a primeira vez sendo atendido no hospital, que ele procurasse um cardiologista. Se a gente tivesse um cardiologista aqui, eu acho que muitas vidas poderiam ser salvas com muito mais eficiência e mais pressa. Então, é necessário um cardiologista aqui, vereador. Para atender 2 vezes na semana não é o suficiente, porque a Secretaria de Saúde é a secretaria que mais recebe verba desse governo. Então, eu não acho justo isso. Tem que ter um cardiologista 24 horas, sim, aqui na cidade. A gente precisamos disso, tá bom? Eu vou me abster da fala e passo a fala para a professora Flora. Boa tarde a todos. Não vou falar das minhas indicações, a não ser aquelas, assim, estamos pedindo para a prefeitura cuidar um pouco da iluminação lá do Caborê, das praças do Caborê. Nós tivemos a semana passada, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp do bairro, e tem acontecido muita insegurança, inclusive assaltos, quando as pessoas estão chegando em casa e passando ali na Rua da Araponga, Rua dos Trocais, as praças Passaredo, e a gente está solicitando ali uma iluminação um pouco mais contundente, porque a gente sabe que a iluminação é um fator relacionado à segurança, né? Tanto para a pessoa poder enxergar, antever se tem alguma pessoa ali escondida, né? É muito importante a iluminação. E a gente não pode deixar de atender a um pedido dos moradores do bairro. A outra questão que a gente falou também, essa rua Visconde do Rio Branco, no Jabaquara, é uma rua que foi asfaltada recentemente. Então, as pessoas aproveitam para passar lá e tem corrido, e as crianças que estão acostumadas a brincar na rua, inclusive, porque era uma rua de terra e agora é de asfalto, continuam brincando, e os moradores também nos procuraram para que isso seja feito. A gente solicitou a Viva Rio, inclusive o Marquinho já tinha falado uma questão de ter um quadro no hospital, né? Agora a gente está solicitando a Viva Rio, que é quem gerencia, que realmente proceda a fazer primeiro um folheto informativo para os usuários do hospital, que a gente vai fazer também uma indicação, quanto às regras de visitação, porque agora as regras elas são mais estabelecidas. Quando você está lá visitando uma pessoa, você não pode trocar por outra pessoa, porque existe toda uma questão de higiene. Os horários são cada vez mais restritos de visitação. Então, é muito importante as pessoas que não estavam acostumadas nesse sistema recebam um boletim informativo das regras de visitação. E quem está indo ao hospital também é interessante ter o nome dos médicos que está atendendo nesse dia, o horário de trabalho, se tem horário de almoço, como que funciona. Eu acho bem... A gente tratou disso na reunião, né, Lucas, que a gente fez, e uma das anotações que a gente fez a respeito da reunião com a Carla Lacerda é que, enquanto o posto do condado não é construído, que é uma coisa mais a longo prazo, havia a possibilidade de ter a contratação de mais um médico para o posto do Pantanal, para poder ampliar, e as parcerias que são feitas com as universidades sobre a residência médica, elas são muito preciosas, porque são médicos formados em universidades públicas e que têm que cumprir uma residência. Então, a residência, a gente tem 2 postos cadastrados aqui em Paraty para receber os médicos residentes, que é o da Barra Grande e da Escola da Mangueira. Da escola não, do posto da Mangueira. Então, a gente considera uma parceria bastante importante da gente manter, que funciona bem. Inclusive, o programa Mais Médicos também está sendo revisto, né, Lucas? A gente teve uma conversa bastante importante, porque a gente sabe como a saúde aí é importante. Ela recebe 15% do orçamento do município, a educação é 25%, é mais, porque, né,
é uma demanda diária, mas, de qualquer forma, a gente precisa cuidar bem da nossa saúde. Eu queria falar, sabe, o Rodrigo, sobre o requerimento. Na verdade, só tínhamos uma escola que era em prédio alugado, que era o prédio da Casa do Condado, que não está mais sendo utilizado, porque as crianças foram remanejadas para a Escola Pequenina Calixto, certo? E pode sim, juridicamente, você recontratar uma pessoa sem esperar 6 meses, desde que ela passe por um processo seletivo, que é o que aconteceu. Inclusive, isso foi feito há pouco tempo atrás com as serventes e merendeiras. Algumas eram contratadas, ia acabar o contrato, então elas se anteciparam e fizeram o processo seletivo. Quem passou pôde ser recontratado, certo? Não é exatamente um recontrato, é um novo processo seletivo. Então, se ela fez o processo, ela tem direito, sim, de fazer. Tá? E a lista dos aprovados, principalmente aqui para o segundo segmento, nós temos as notas dele e todos que não se sentiram contemplados, apesar de que foi um processo seletivo muito bem elaborado, poderiam recorrer aos resultados, né? Então, existe sim uma transparência a respeito disso, apesar de que acho sempre importante. E eu vou reforçar aqui a questão do Plano Municipal de Saneamento, sabe? Paulo está aqui, o presidente voltou aqui, então, assim, o Lucas já citou, o Plano Municipal de Saneamento veio do Executivo desde o dia 15 de junho e ainda não foi a pauta, então seria uma pauta importante, né? E a gente aguarda. E para a semana que vem também, talvez o crédito adicional, que a gente também já sabe que o jurídico já enviou, que é sobre o gasto com as estradas da Trindade, do Corisco, também são importantes para o município, né? E a gente aguarda entrar na pauta. Muito obrigada. Vereadora, o projeto chegou para a gente essa semana, então nós estamos estudando o projeto, analisando, para que a gente possa, essa semana ainda, colocar em votação, tá bom? Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas presentes, público aqui presente. Vou procurar ser o mais rápido possível. Vou começar falando das nossas indicações. A gente está solicitando aqui a revitalização do CREAB, né? Quem tem tido a oportunidade de passar lá, está precisando de uma reforma, de uma pintura. Inclusive, na reunião com a secretária, a gente até falou do transporte para aquelas pessoas que vêm aí de AVC, de derrame, para poder ter o transporte, porque só tem uma van e só carrega uma pessoa por vez. E na fala, até na reunião, eu falei, por que não, de repente, comprar um carro, né, uma van apropriada, e ali você fazer para mais de um cadeirante, porque quando você compra um chassi de um automóvel, você pode alterar. Fica um pouquinho mais caro, mas a saúde, o investimento na saúde é muito bom, né? E falar rapidamente em relação à educação, né, no requerimento, meu voto contrário, eu tive a oportunidade de estar na educação, de estar conversando sobre esse processo, né, entender, como a Flora já falou, o único prédio que tinha alugado já não é mais, aonde estão os contêineres, acredito, com certeza, a Secretaria de Educação vai estar respondendo o requerimento do nosso colega. Por isso, meu voto contrário, porque procurei saber o que realmente está acontecendo, porque também somos parados na rua em relação à falta de professores, mas, infelizmente, existe o processo, existe a demanda de arrumar documento, existe a demanda de fazer o exame médico, mas eles estão se apresentando aí no RH, parece que essa semana, acredito que mais uma semana, estará resolvido a falta até de professores. Em relação ao meu voto favorável no requerimento da saúde, quero aqui parabenizar a nossa secretária pelo que vem fazendo, igual ela falou dos projetos que tem. A gente sabe que o projeto demora, às vezes, a sair do papel, sobre o posto do CIS, e também foi abordado em relação aos postos, né, às filas. Lembrando, Lucas, Taquari também, né? Ela já tem um estudo que ou tem que ampliar os postos ou fazer o posto, como no Condado, ou então, de repente, em São Roque, o areal do Taquari que seja.
né? E também não pode só simplesmente contratar o funcionário, porque também aí a gente tem que ver o espaço físico, comporta mais pessoas e tal. Mas já está fazendo esse levantamento. Na conversa, nós temos falta de 4 médicos que estão providenciando, e os médicos acho que é da UFERJ, que fala, né? O UERJ, né? Que tem alguns em Taquari, parece que nós vamos ganhar mais 4 médicos. Então, será 8 médicos no total. Tomara que venha, tomara que resolva, né? É importante. E o meu voto favorável, que eu também tenho esse sentimento que poderíamos ter um cardiologista de plantão, né? Terça e quarta tem um atendimento, né? A gente já teve pessoas da família que precisou, que, segundo, eu liguei hoje para o diretor do hospital, até para entender mais, mantive aqui o meu voto no requerimento, até mesmo porque, na conversa com a secretária, ela já falou que exigiu que colocasse os quadros, que eu acho que também foi uma indicação do vereador Marquinhos, colocasse, agora a Flora também entrou com a indicação, que colocasse, né, o quadro ali da Viva Rio. Então, por isso que eu mantive, eu acho importante ter, sim, o cardiologista. A gente também sabe, né, a deficiência em ter o profissional aqui, em questionamento até de salário. O prefeito procurou aí melhorar o salário para que a gente tenha médico na nossa cidade. A gente sabe também que nada é fácil, então tomara que a gente consiga resolver essa situação. Falar rapidamente, né, o secretário de obra estava fazendo algumas manutenções nos pontos de ônibus, por isso que a gente volta aqui solicitando que recomece lá a pintura no Sertão Taquari, que a última que foi feita foi no ponto ali do Barra Grande. Também aqui agradecer a parceria, Paulo Sérgio, está assinando junto contigo, né, o requerimento para a gente estar vendo aí o Rio Perequiaçu, para que possa lhe dar dignidade ali para o pessoal. E também parabenizar, tá, Alex, todo mundo que se envolveu nesse evento, né, super grande o evento, então de parabéns, foi, como o Lucas falou, acho que um dos maiores eventos que a gente viu, né, dessa última vez, aí, então muito bem. E também fica aqui, como o nosso presidente já falou, presidente, eu gostaria de ressaltar que pudesse encaminhar para o gabinete esses projetos do executivo que chegou, que nem a gente sabia que estava na casa. Então, até deixo aqui o meu apelo, que toda vez chegar, já mande para os gabinetes, para a gente poder estar lendo, para a gente procurar entender, entendeu? Para que a gente possa estar acompanhando mais de perto isso aí. Essa é a minha palavra. Obrigado. Eu concordo, Tony, com tudo que a Excelência falou, só que eu acho assim, nós temos hoje 160 milhões de reais caindo na saúde. Eu acho que quando há dinheiro não há empecilho, né? Eu acho que falta um pouquinho de força de vontade da nossa secretária aí, que ela possa resolver esse problema o mais rápido possível, né? Porque são vidas que estão indo embora por falta de médico, isso é uma vergonha. Declaro iniciado a ordem do dia. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico, vereador Marquinhos, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio, vereador Rodrigo, vereador Lucas, vereador Márcio e vereadora Flora. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 054 dispõe sobre concessão de título de utilidade pública ao Instituto Educultural Brincarte. O prefeito municipal de Paraty faz saber que a Câmara Municipal de Paraty aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública ao Instituto Educultural Brincarte. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Vereador autor Lucas Cordeiro. Projeto de lei número 054/2023, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, está em discussão. Projeto de lei está em segunda votação.
Projeto de Lei 054/2023, de autoria do vereador Lucas Cordeiros, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 038 de 2023, estabelece a prioridade absoluta no atendimento psicológico de crianças vítimas de crimes da natureza sexual no município de Paraty e da outras providências. Vereador autor Lucas Cordeiro. O projeto de lei está em primeira discussão. Projeto de Lei 038, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 050 de 2023, de autoria do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Tunico, institui no calendário oficial do município de Paraty o Dia Municipal dos Desbravadores. Projeto de Lei número 050 de 2023, de autoria do vereador Tunico, está em discussão. Primeira discussão, né? Projeto de Lei 050, de autoria do vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente. Volto à tribuna para ser breve. Sobre o plano municipal de saneamento, realmente uma pauta importantíssima. O quanto antes a gente puder votar, mas a gente precisa analisar, ler, entender o que está acontecendo. Concordo, vereador Tunico, deveria ser distribuído para os gabinetes. Acho que é uma ideia importante para que a gente já tenha esse projeto que a gente está lendo, né? Um outro plano também, vereadores, que eu acho também de suma importância, aproveitar que Vossa Excelência, Lucas, falou a respeito do Magalhães, a gente precisa ter um plano de emergência para o município. Quando a gente falou a questão das intempéries, das questões aí climáticas, a gente precisa. Alagou um bairro, para onde que a população vai? Onde que vai estar o apoio? Para onde que liga? Sabe? Tem um WhatsApp cadastrado para mandar informações de que o rio está para sair de casa, alguma coisa assim. São coisas que a gente precisa discutir. E o tempo está passando, o mandato está acabando, a gente precisa acelerar essas coisas. Eu acho importante. Tão importante quanto o saneamento também é esse de prevenção. Queria chamar a atenção de Vossa Excelência, eu tenho diversas indicações. A gente tem visto aí a questão também lá do condomínio de Morada das Bromélias, né, o famoso mexerica, que o pessoal chama. A margem
olhando do Caborê, a margem para o condomínio, ela está toda desbarrancando há muito tempo. A cabeceira da ponte Hilton Silva, eu não sou nenhum engenheiro, nenhum técnico, mas me preocupa muito. Quando a maré está baixa, se Vossa Excelência puderem dar uma olhada lá, vereadores, a coisa está bem complicada, está descalçada e preocupa muito. Então, se puder dar uma olhada, a gente tem indicações de um muro de arrimo ali, sabe? As matas ciliares, a vereadora Flora falou na sessão passada, se não me engano, a respeito disso. Então, tem a indicação do Lucas também, então a gente precisa ver isso. Com relação à saúde, sobre a secretária, o trabalho da secretária, para mim, é excelente. Nas UBSs, no trabalho que acontece, de prevenção, ela é aguerrida. Sempre quando eu ligo, responde, atende brevemente. Sabe? Quanto a isso, a gente não tem que reclamar. Mas a gente tem que entender que o hospital, essa é a minha opinião, ele é uma PPP. E a Viva Rio não responde requerimento. Não responde. Eu tenho diversos requerimentos da Viva Rio e ela não responde. E essa questão aí da defesa, por exemplo, chega no hospital com uma dor no peito, tem que ficar sentado aguardando a triagem, sabe? Para poder esperar, fazer a triagem para entrar para ser examinado. Eu sei que meu pai passou por isso. É uma questão da Viva Rio. É uma questão que tem que ser mudada. Será que não tem um agente da prefeitura conhecido que possa ali ver a situação e estar ali mediando isso? Eu lembro da Bianca, na época da UPA, a Bianca fez esse trabalho com maestria. Porque você chega com dor, você ficar sentado aguardando. Aconteceu com meu pai. Aguardou quase 20 minutos com dor no peito para ser atendido. Então, preocupa. Aí os familiares ficam nervosos, tem discussão, tem briga. Então, é uma tipo de situação que, de repente, é uma opinião, tá, Alex? Se puder levar essa sugestão, da gente poder ter uma pessoa ali que conheça, uma pessoa, de repente, idosa, que conheça as pessoas, conheça as famílias, que faça esse meio de campo, e que depois faça a ficha. Porque é complicado, gente, é complicado. Não foi, tem casos que já conseguem entrar direto lá para a sala vermelha, mas as pessoas procuram ali. Acho que vai melhorar com relação, levando a parte ambulatorial para o CIS. Acho que isso vai sanar muito, porque ali vai ficar só o pronto-socorro, então vai melhorar. Mas enquanto isso não ocorre, acho que seria de bom tom que tivesse ali um funcionário, alguém que pudesse acolher, ver qual é a situação e acelerar alguns processos. Uma coisa... Pode falar. Eu acho que a gente teve essa reunião, é importantíssimo. A Viva Rio tem que responder sim, né, presidente? Temos que fazer um ofício, eles são obrigados a responder, não é o primeiro, não é o segundo que acontece, né? Está certíssimo. Eu acho que eles têm que responder sim, está sendo pago por dinheiro público. Então, pô, se falando de saúde, a gente fica até puto, cara, porque, igual você fala, tem tanto dinheiro, por que não contrato, então? Não tem médico? O que acontece? Agora, a Viva Rio é obrigada a, não sei se nós somos vereadores, tem que sentar com nós e se explicar, sim. E assim, vereador, tem estrutura para isso. Ela tem um baita no hospital, limpo, organizado, ela tem estrutura para isso. Então a gente quer entender o que está acontecendo, por que está se demorando esse passo lá dentro. Porque não tem mão de obra, isso. Não tem médico. Não, a gente sabe. No nosso país. A gente Tanto sabe. é que a gente teve que recorrer a médico cubano, né? É um pouco isso. Lógico. É verdade. Vamos fazer diferente agora, professora. Vamos mandar uma cópia para eles e outra para o MP, se não for respondido. Aí sim, eu acho que vai ser melhor para todos nós. É porque a forma da gente perguntar tem que ser para secretário e prefeito. É uma PPP. Tá bom, gente? Então, para encerrar, né? Aqui queria dar aqui minha solidariedade à vereadora Flora e também à Regina, que perdeu o sobrinho dela essa semana. Então, a gente fica aí consternado com uma série de situações que a gente precisa estar debatendo e solicitar, nesse caso, dentro dessa possibilidade, o vereador Márcio levantou um caso importante. Como a Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente tem feito, de repente a gente chamar, vereador, dentro da situação da saúde, da educação, para que todos nós pudéssemos conversar e ver o que está acontecendo, de que forma está acontecendo. Eu tenho acesso à secretária, mas eu acho que a gente poderia, juntos, estar fazendo mais isso, fazer com que as comissões comecem a fazer esse trabalho para a gente poder sanar diversas dúvidas que pairam aí. São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Agradeço as palavras, já recebi muito apoio, né? Para quem não sabe, minha mãe faleceu na sexta-feira. Estou voltando hoje para São Paulo, vou preparar ali a missa de 7º dia, mas foi importante ela ter falecido no momento que ela já estava bem doentinha, bem acamada.
Queria dizer também, as notícias são que, a partir de amanhã, os 34 professores que fizeram o processo seletivo de segundo segmento vão estar se apresentando nos recursos humanos, né? Então, a gente vai ter 10 professores de língua portuguesa, 6 de matemática, 4 de geografia, história, ciências. A gente espera, com isso, estar sanando a questão da carência, que sempre aparece, Paraty cresceu muito, né, até ter o concurso público, e, inclusive, nós temos uma gama maior de aprovados que estão, vamos dizer, possíveis de serem chamados assim que houver necessidade, porque o que demora um pouco é o processo seletivo. Ele é um processo que precisa ser muito bem elaborado, né, então isso demora um pouco. Também lembrar que temos 150 vagas agora para jovens, e, inclusive, não precisa ter nem o 9º ano para 2 cursos que vão acontecer pelo Instituto Federal. Enquanto o Cefec não abre, é lá na Pequenina, que é o cuidador de idoso, é o organizador de eventos. Então, acredito que a gente está dando um bom passo para a profissionalização dos jovens, que é uma das demandas que a gente tem aqui, né, Rodrigo? A gente sempre bate nessa tecla, que a falta de curso técnico em Paraty já demorou muito para acontecer. E agora nós vamos ter essa possibilidade, que já vai começar em outubro. Afora isso, né, a questão do médico realmente é uma questão muito séria, mas vamos dizer que todo médico está preparado e estudou, não importa a especialidade dele, se ele é clínico geral, ele está preparado para receber uma pessoa que está em caso de urgência de infarto, né? A medicina funciona assim, existe o primeiro socorros para esse profissional, e aí sim ele é encaminhado para o cardiologista. Claro que no mundo ideal seria importante ter um cardiologista todos os dias. O difícil, espero que a nossa medida de ter aumentado o valor do salário dos médicos, inclusive com a ajuda de moradia e tudo, que nós votamos nessa casa, a gente consiga atrair mais médicos para morarem, de fato, em Paraty, porque a gente não tem esses médicos residentes realmente. Então, vamos torcer para a gente conseguir fazer de Paraty uma cidade que atraia os médicos, que são, infelizmente, no nosso país, uma mão de obra escassa ainda, né? Então, a educação realmente aí é um fator muito importante. Todos os nossos alunos de escola pública em Paraty agora têm condições de fazer um vestibular e de pagar uma faculdade através desses planos de governo. Se Deus quiser, nós vamos chegar aí num patamar muito bom de alunos, de pessoas voltando à nossa cidade para exercerem sua linda profissão. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos ouvem, uma boa tarde a todos. Quero aqui prestar minhas condolências à professora Flora, que Deus possa confortar o coração da senhora, da família, de todos vocês. Quero aqui agradecer os vereadores por votar favorável às nossas indicações, a qual muitas dessas indicações são cobranças dos nossos eleitores, e a gente está aqui para fazer isso e cobrar também essas melhorias. Falar sobre a empresa Enio é chover no molhado, é uma pouca vergonha, né? Não falar só da empresa Enio, não, mas tem umas empresas aqui em Paraty que só Jesus na causa. É uma pouca vergonha. Eu acho, presidente, que a gente tem que sentar as comissões e começar a rever essas situações, tá? Porque está uma vergonha. Vergonha. Falar da Viva Rio, uma empresa dessa, né, qual está aí, né, esse tempo todo no mandato, não conseguiu ainda botar cardiologista no hospital. Concordo com o atendimento e o apoio do nosso infectologista, mas eu acho que não é um médico que estudou para cuidar de coração.
o clínico ele pode fazer, sim, os primeiros atendimentos. Mas isso não impede de nós termos um cardiologista no hospital. 24 horas. Senhor presidente, eu estava lendo sobre os orçamentos, não é 160 milhões, são 172 milhões. Isso é no ano. É estimado para o ano. É muito dinheiro. E eu quero dizer para vocês, senhores, tá? Paraty, questão de médico já foi muito melhor. Já foi muito melhor. O que estão vendendo hoje é vitrine. É um hospital espelhado, estão comprando vitrine, tá? O que adianta? Pagar 6 milhões, 5 milhões num prédio ao lado se não tem dinheiro para botar médico. Não dá. Para aguentar isso, ficar calado. Porque toda vez que acontece isso, quem é chamado é o vereador, para ir lá poder resolver o problema. Aí as coisas começam a andar. Outra questão, tem gente com mais de ano na fila para fazer uma cirurgia de hérnia. E aí, não tem médico também? Qual é o problema que está acontecendo? Dinheiro tem. Não dá para ficar calado e ver só rede social. Na rede social, a gente mostra o que quer. Né? A mídia é muito boa, mas vai lá no hospital para ver a realidade. Vai nos PSF para ver a realidade. Eu fui questionar um médico ali do PSF da Mangueira, ele falou que aquilo ali não é um posto de saúde, aquilo ali é uma casa onde ele atende. O médico me falou isso. Olha só. E aí? Tá bom? A situação nossa tá boa da saúde? Faz a conta. Número de habitantes pelo verba do nosso município na saúde. Se a gente pegasse 3 mil reais cada um por mês, a gente pagaria médico, não precisava ter médico na Santa Casa, não precisa ter hospital. É só você fazer conta. É básico, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou tampar meus olhos, eu não vou tampar o sol com a peneira naquilo que está errado, porque eu sou chamado direto no hospital para tentar resolver problemas que não é nosso. Não é só nosso aqui não, porque tem secretário. O secretário tem que ter competência para estar lá. O vice-secretário, secretário adjunto, é secretário que não dá com pau. Então tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, porque o hospital teve melhor sim. A saúde do hospital já teve melhor sim. Porque antes tinha cardiologista, agora já não tem mais. Eu já cheguei lá e dei cardiologista para ser atendido. E hoje não tem mais, gente. Então não dá para tapar os olhos, tá? Nosso infectologista, excelente médico, fez um bom trabalho na pandemia, né? Qual admiro muito, mas eu acho que não é a pessoa ideal para atender uma pessoa que está com problema de coração, né? Projetos. Eu já falei aqui e vou retornar a falar. Não adianta mandar projeto para mim de dia para me votar à noite, não. Eu não vou, presidente. Eu vou analisar todos eles. Porque todos os requerimentos que nós mandamos pedindo informação do dinheiro, do que é feito, aonde que é feito, aonde foi aplicado, nós não recebemos nenhum. Mais de 150 requerimentos não atendidos, não respondidos. Aí manda para cá e aí começa. Entendeu? Querer pressionar o vereador para votar de qualquer maneira. Não vamos votar. Tá? Bom, até que eu analise o caso. Se for caso de pedir informação, vou pedir informação para saber o que está acontecendo. Tá? Questão dos professores, eu tive a ciência do que está sendo resolvido. Eu acho que ainda é um número muito pouco também, tá? Mas, pelo menos, aí de antemão está sendo resolvido esse problema. Tá bom? Oficina de ideias. Tá? Muito bom, muito bonito. Só Ultimamente, vereador, o poste está mijando no cachorro, essa é verdade.
Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.